No... Boa noite, irmãos, tudo bem? Boa noite para todos. Bem-vindos ao nosso culto online. Estamos transmitindo pelo Facebook, estamos aqui pelo Zoom também. Nós pedimos desculpa pelo atraso, tivemos alguns problemas técnicos, mas agora estamos aqui para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Vamos ouvir um primeiro louvor e depois damos sequência ao nosso culto.
Boa noite, irmãos. Nós estaremos agora ouvindo uma pregação com o pastor Milton e oramos para que essa mensagem toque o seu coração. É uma alegria poder estar junto com vocês aqui nesse domingo, início da semana, primeiro dia da semana. E eu convido você aí onde você está, nesse momento, sentado, deitado, onde você estiver, vamos fechar nossos olhos e vamos pedir a direção de Deus, a presença de Deus para este momento? Vamos orar então. Santíssimo Deus,
Neste momento, Senhor, estamos entrando na Tua santa presença, ó Deus, para sermos dirigidos pelo Teu Santo Espírito, ao abrirmos a Tua palavra, ao lermos os textos bíblicos, e te pedimos, ó Deus, que este Santo Espírito, Senhor, possa iluminar a mente de cada um de nós para entendermos a mensagem que Tu tem para nós nessa noite. Eu te peço, ó Deus, essa bênção, essa graça sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, nosso estudo de hoje, ele fala sobre uma quarentena bem longa, mais longa do que essa que nós estamos tendo agora. E falando de quarentena, nós não precisamos ficar desesperados aí com esses dias que nós estamos ficando em casa mais do que o comum, mais do que o normal, porque Deus está dando mais tempo para nós orarmos, lermos a sua palavra, a palavra de Deus, poder meditar nas coisas que Deus passa para nós, para a nossa salvação. Então aproveite esses dias da quarentena para você ter uma comunhão maior com Deus. E quando você está olhando mais para a palavra de Deus e menos para a TV e para as notícias, você com certeza vai ficar menos abalado com as coisas que estão acontecendo. Por quê? O teu foco não pode ser a desgraça, o teu foco tem que ser o céu. E esse é um dos motivos que você vai ficar menos abalado quando você está mais envolvido com a palavra de Deus. E a outra razão é que as notícias, elas nunca são completas. Elas são pedaços do que aconteceu. E como são pedaços do que aconteceu, muitas vezes os jornais têm a tendência de mostrar aquela parte assim, a mais chocante, a pior, aqueles 30 segundos que deixa todo mundo com o cabelo em pé, ou às vezes até menos, né? 5 segundos, 1 segundo ali, já faz um estrago na nossa mente, na nossa paz, no nosso sossego. Então, fica longe desses negócios aí. Esse é o conselho de Deus para você poder aproveitar mais esses dias em casa, sem ansiedade, sem desespero. A quarentena que nós vamos mostrar hoje na Bíblia, ela é completamente diferente do que você consegue imaginar ou ver até aqui, pelo que você viu. Vamos começar então. Primeiro, hoje eu vou apresentar vários textos bíblicos, e aí o conselho que eu dou para você é o seguinte: se você é bem rápido na Bíblia, ok, acompanha lá. Mas se não, aí eu recomendo você anotar o texto bíblico para depois você ler com calma, para você poder conferir, para você poder acompanhar depois, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos aguardando, eu estou aguardando, acredito que você também, a volta de Jesus Cristo. Então nosso primeiro texto é João, o Evangelho de São João. Vamos abrir a nossa Bíblia ali. O Evangelho de São João, o capítulo 5. Ok? Todos acharam aí? João, capítulo 5. Mateus, Marcos, Lucas, João. Essa é a sequência dos livros no Novo Testamento. Se acha o João aí, rapidinho. João, capítulo 5. Vamos ler o versículo 28 e o 29. Olha só. O 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Esse texto, ele está se referindo à volta de Jesus Cristo. E o texto está dizendo que todas aquelas pessoas que estão mortas no túmulo, elas vão ouvir a voz de Deus chamando e elas vão sair. Mas o versículo 29 acrescenta um detalhe, olha. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então aqui o texto bíblico colocou para nós duas ressurreições. Uma ressurreição para os filhos de Deus que estão salvos, que viveram a graça de Jesus Cristo, e uma ressurreição para os filhos de Deus que ficaram perdidos, que não aceitaram a graça de Jesus Cristo. Opção da própria pessoa, não é a opção de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele morreu para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas pudesse ter a vida eterna. Então, aqui em João, nós temos, então, duas ressurreições. Se são duas ressurreições, é óbvio que elas não são ao mesmo tempo. Tem que ter uma e depois tem que ter a outra.
E a Bíblia diz ali, os que tiveram feito o bem para uma ressurreição, a da vida, tem até nome, né, essa ressurreição aqui, né? E depois a outra ressurreição também é dado um nome ali no texto bíblico, né? Que é a ressurreição do juízo. Elas são tão diferentes que ela tem até nome, essas duas ressurreições, tá? Quando que vai acontecer a ressurreição dos justos? Vamos ver então? Abra a sua Bíblia em Apocalipse, vamos primeiro para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, o capítulo 4. Vai no Novo Testamento, um pouquinho mais para frente. Gálatas, Efésios, um pouquinho mais para frente ali. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e aí vem Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16. Vamos ler. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Que lindo, né? E o texto continua. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós já temos uma base agora. Ó. Quando Jesus voltar, haverá duas ressurreições. A ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para o juízo eterno. Aqui em Tessalonicenses nos mostrou que a ressurreição para a vida eterna ocorre na vinda de Jesus Cristo. E vamos ler o 17 ali, porque ele completa algo muito especial, né? Depois nós, os vivos, os que ficarmos vivos até a volta de Jesus, e pelo que a gente vê, está muito perto, muito próximo da volta de Jesus Cristo. Porque tudo que a Bíblia diz que estaria acontecendo antes da volta de Jesus Cristo está se cumprindo. Você abre a Bíblia nas partes que anuncia coisas antes da volta de Jesus, todas elas estão se cumprindo. Então, existe sim a possibilidade de nós estarmos vivos na volta de Jesus Cristo. E ali diz, que nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que acabaram de ressuscitar. Salvos, isso aqui é importante, os salvos que estavam mortos ressuscitaram. Jesus chamou eles pelo nome deles, cada um. E os salvos que estavam vivos foram transformados. Os mortos já nascem transformados para ir para o céu. E os vivos que estão nessa terra, que são pecadores, são transformados e juntos, os que ressuscitaram e os que já estavam vivos, todos eles transformados, eles sobem para o encontro com o Senhor nos ares. Jesus não precisa de novo colocar os pés nessa terra, né? Então, o versículo 17 diz, vamos repetir, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você pode ver que aqui encerrou uma parte das ressurreições. A primeira ressurreição está resolvida. A primeira ressurreição aconteceu, os justos vivos também foram transformados de mortais para imortais, de pecadores para não pecadores, para santos, nossa natureza transformada, e aí então sobem todos para o céu e a primeira ressurreição ocorreu e terminou os fatos aqui relacionados com a primeira ressurreição. Mas agora vamos ver então quando que os ímpios vão ressuscitar. Vamos para Apocalipse, o capítulo 20, o último livro da Bíblia. Você pode perceber que esses livros que nós estamos lendo, todos eles são livros de profecias. De Isaías em diante, todos eles são livros de profecias. Agora, Apocalipse capítulo 20, nesse capítulo aqui tem muitos detalhes em poucas palavras nesse capítulo. Então, nós vamos ler e reler estes versículos algumas vezes hoje, tá bom? Tem algumas vezes que eu só vou citar, tá bom? Para a gente não ter que voltar 300 vezes no mesmo versículo, não vai dar tempo, né? Ok.
O versículo 4 está falando dos salvos lá no céu. Todos os salvos, aqueles que ressuscitaram e aqueles que estavam vivos por ocasião da volta de Jesus, todos no céu. E ali, no final do versículo 4, eu vou ler o 4 inteiro depois, tá? No final do versículo 4, diz assim, ó, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, tá bom? Continua o versículo 5, só que agora, dá uma paradinha na Bíblia, não lê a Bíblia agora, olha para mim aqui. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando a Bíblia foi escrita, ela não foi no momento que estava sendo escrita, que os profetas estavam escrevendo, aquilo que Deus estava passando para eles, os profetas não separaram em versículos nem capítulos, tá bom? Então, essas separações aqui de versículos e capítulos, às vezes, tem uma história que não termina no final do capítulo, ela continua no próximo capítulo. E muitas vezes tem um contexto que não termina no final daquele versículo. Passa para outro versículo e continua. É o caso aqui, tá bom? Esse contexto do versículo 4 e 5 está falando da primeira ressurreição. Então, ó, o final do 4, vamos voltando agora para o texto bíblico, tá? O final do versículo 4, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ponto, dá uma paradinha aí. Então, ó, se os salvos foram para o céu e ficaram com Cristo durante 1000 anos, aqui tem alguma coisa agora de diferente. Alguma coisa vai acontecer no final desses 1000 anos. Porque tem uma vírgula no tempo de Deus aqui, ou na sequência dos acontecimentos. Agora, olha o versículo 5. Ainda está falando da primeira ressurreição, tá? E o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Só que o contexto é sobre a primeira ressurreição. Então ele volta e termina. Esta é a primeira ressurreição. Entenderam? Então, olha de novo para mim aqui. Não precisa continuar lendo a Bíblia. Olha para mim aqui que eu vou repetir para você entender. Os salvos justos, um grupo ressuscita, o outro é transformado. Juntos eles vão para o céu. Eles passam 1000 anos com Cristo no céu. E aí a Bíblia diz, e os outros que ficaram lá vão ressuscitar depois de 1000 anos. Os ímpios mortos ressuscitam depois de 1000 anos, mas os salvos vão ficar no céu com Deus por 1000 anos. Entenderam o contexto aqui? O versículo 6, eu vou adiantar aqui, né? O versículo 6 diz assim, ó, muito feliz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Alguém tem medo de morrer? Tem gente que morre de medo de morrer, né? Tem outros que não tem tanto medo. Eu, às vezes, tenho medo, às vezes não tenho medo, às vezes estou bem tranquilo, né? Mas já imaginou a pessoa ter que morrer 2 vezes? Ou ter que morrer 3 vezes? Pois é. Não é morrer, não é viver, morrer e depois reencarnar em outro corpo, em outro espírito, alguma coisa. Não é isso que a Bíblia ensina, tá bom? Vamos continuar aqui. Um outro dia a gente pode apresentar esse estudo sobre os mortos, tá? Continuando aqui, então. Vocês entenderam, né? Que os santos, eles vão passar 1000 anos no céu e os ímpios não ressuscitaram, continuam mortos, aguardando terminar os 1000 anos. Vamos para outro texto bíblico? Qual é o primeiro contexto que envolve toda a primeira ressurreição? Toda a primeira ressurreição. Vamos ver? Então, vamos relembrar de cabeça assim, ó. Jesus Cristo está voltando, tá bom? Jesus Cristo vem com todos os anjos do céu. Miríades de seres celestiais. Jesus Cristo vem com todo o poder. Ele vem com a coroa, ele vem com o cetro, ele vem com todos os anjos visíveis. Eu vou usar uma expressão aqui errada, tá? É assim, ó, visivelmente visível, tá bom? Porque não tem essa de que será secreto, de que ninguém vai ver, que só o arrebatado que vai ver. Não, é visível, é muito visível a volta de Jesus. Por quê? Porque haverá um terremoto em todo o planeta. Vamos ver os textos bíblicos? Vamos para 2 Tessalonicenses. Vamos ver isso na Bíblia.
Segundo Tessalonicenses, o capítulo 2. Quando Jesus voltar, olha só, todo mundo acharam, eu não dei o versículo ainda, tá? É 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e eu não dei o versículo. Olha para mim aqui um pouquinho, olha só. Quando Jesus estiver chegando na Terra, vai ter 4 tipos de pessoas, tá? Vai ter salvos e perdidos aqui na Terra quando Jesus voltar. Então, vamos lá. Vai ter salvos vivos? Vai. Vai ter salvos mortos que já morreram? Claro, e um monte. Vai ter perdido vivo? Vai ter perdido vivo quando Jesus voltar. E vai ter perdido morto? Vai, infelizmente, mais do que os vivos. Desculpa, mais do que os salvos, tá? Os mortos perdidos são muito mais do que os mortos salvos. Então, de morto vai ter salvo e perdido. De vivo, quando Jesus voltar, vai ter salvo e perdido. Como? Se os salvos os vivos serão transformados e vão subir para o céu, e os salvos mortos ressuscitam, vamos ver os perdidos. Já descobrimos que os perdidos que estão mortos continuam mortos, descansando no pó da terra. É isso que a palavra de Deus ensina. Mas e aqueles perdidos que estão vivos e que não vão subir para o céu? Agora sim, 2 Tessalonicenses, o capítulo 2 e o versículo 8. Diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Gente, eu chego a ficar arrepiado quando eu fico analisando esse texto bíblico aqui. Sabe que tem alguns textos que diz o que Jesus vai falar para os salvos naquele momento que ele estiver vindo ao planeta e com os anjos rodeando todo o planeta. Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança a terra que vos está preparada desde a fundação do mundo. E outras coisas mais aí que Jesus vai falar. Mas, sabe, é triste e tem um lado cômico aqui também. O ímpio, Deus não vai pegar um cajado ou o cetro dele de dirigir o universo e bater na cabeça de cada ímpio para matar cada um. Não. O poder de Deus é tão imenso, é tão fora da nossa realidade, que a palavra de Deus diz que apenas ele vindo, a manifestação da sua vinda, e o que ele falar, vinde benditos do meu Pai, apenas a manifestação da sua vinda, o sopro da sua boca, dizendo: venha, meu filho, para os salvos, isto apenas vai destruir o planeta Terra e vai, consequentemente, matar todos os ímpios que estiverem em pé. Uma vez, alguém deve ter visto já, né, aquela frase assim que, de vez em quando, no passado, as pessoas colocavam aí nas redes, pichavam nos muros, né? Jesus Cristo disse que iria voltar uma segunda vez. E aí alguém ousou dizer, né? Se ele voltar, que ele desça armado dessa vez. Porque vão colocar ele na cruz de novo. Eu tenho dó dessas pessoas. E se você encontrar alguém assim, ore por essa pessoa. Porque nós não temos ideia da grandeza do poder de Deus, mesmo lendo o texto bíblico. A gente não consegue imaginar tão grande poder. Não existe nada igual na nossa mente. Não se compara à explosão de uma bomba atômica. É maior do que o nascimento de uma estrela, a manifestação da volta de Jesus Cristo. É muito maior. Foi ele que criou as estrelas. Ele que sabe quando que nasce, como que nasce uma estrela, e como que morre, quando que morre uma estrela, e se é que é assim mesmo, né? Porque é Deus que vai nos explicar a verdade sobre isso.
Ele é maior que tudo isso. Ele simplesmente vai chegar aqui no planeta Terra para buscar eu e você, os salvos, e vai levar para o céu. E é só isso que ele vai fazer. Ele não vai desaforar os filhos dele que estão perdidos nesse momento. Ele não vai maltratar. Cada um tomou a sua decisão. Mas aqui está dizendo que os ímpios serão destruídos quando Jesus Cristo voltar. Outra coisa que vai acontecer, então, ao mesmo tempo, é a ressurreição dos justos. Acontece simultaneamente, tudo junto. A ressurreição dos justos. Uma outra coisa, nós não precisamos ler ali os versículos, deixa eu ver. Nós lemos já, né? 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, versículo 16, 17. Não adianta, vamos ler. A gente está bem pertinho aqui, dá para ler, né? Folheia a sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 16. Diz assim, ó, porquanto, repetindo, né? O Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, e essa palavra de ordem lá no céu, Deus diz, chegou a hora, vai, filho meu. Tem a música, né, dos Arautos, muito linda, que diz isto. Deus diz, filho, agora vai. Ninguém sabe a hora, somente Deus o Pai, nem o Filho sabe. Então, quando chegar a hora, onde é que eu estou aqui? Versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, todos os anjos do céu tocando trombeta, tocando trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, e como vocês viram, é de maneira bem visível, porque o planeta vai estar naquela coisa. Então, arrebatado para se encontrar com o Senhor nos ares. Todo mundo vai ver isso, tá? Todos. Os perdidos, os salvos, os vivos, os mortos que estão salvos também vão ver isso, tá? E aqui vem uma coisa triste agora, tá? Tem um texto bíblico que mostra para nós, tá? Que algumas pessoas lá que crucificaram, que zombaram de Jesus e que morreram, e pelo que dá para entender, então morreram perdidas, porque elas vão ressuscitar só para ver a glória daquele a quem eles crucificaram, porque é Jesus que vai estar voltando. Então, eles já morreram lá na época de Jesus, depois que crucificaram Jesus, mais para frente, ficaram velhos, alguma coisa aconteceu, morreram. Eles ressuscitam, eles olham para o céu, eles enxergam Jesus Cristo, eles reconhecem o Cristo que eles mataram. Deve ser muito terrível isso para eles. E eles morrem pelo poder e a manifestação da vinda de Jesus Cristo. Segunda vez que estão morrendo. E agora eu já vou adiantar uma coisa, tá? Para o juízo final, todos os ímpios vão ressuscitar, inclusive esses também vão ressuscitar, para depois morrer queimado no castigo eterno. Então essas pessoas que crucificaram Jesus vão morrer 3 vezes. E não é nada bom, né? Misericórdia, Senhor. Mas lá eles tiveram chance, muitas chances, de ver o Cristo, de reconhecê-lo como Cristo. Nesse mesmo momento, tá, em que Jesus vem, a terra toda tem um enorme terremoto, tudo é destruído, tá? As nossas cidades todas vão vir ao chão, Porto Alegre, Viamão, isso aqui vai tudo para o chão, tudo desabar, São Paulo vai desabar tudo, os maiores monumentos que a raça humana já criou, de ponte, de estátua, disso, daquilo, isso daí vai tudo para o beleléu, tudo para o caos, não tem nada mais que vai se ficar em pé, entende? Bom, vamos sair do terremoto, tem mais coisas aí sobre o terremoto, né? Mas agora, diante dessa situação, todos os vivos, todos os salvos estão no céu, todos os salvos, de todos os tempos, de todas as épocas, e com a graça de Deus, eu e você, Adão e Eva também, todos ressuscitaram. Mas os ímpios, todos estão mortos. O ímpio que estava morto permanece morto. E o ímpio que estava vivo morreu, acabou, encerrou a vida dele. Se todos os salvos estão no céu e todos os ímpios estão mortos, o que o diabo vai fazer nesse período de 1000 anos? Nós já lemos os textos de 1000 anos. O que o diabo vai fazer? Vai ter alguém para ele tentar?
Vai ter alguém para ele ficar lá colocando ideia errada no ouvido? Não. Aí vai acontecer uma coisa muito interessante. Vamos para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse, lá no final da Bíblia. Apocalipse capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 em diante. Então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Tem até data. Eu esqueci agora como é que se chama aquele negócio que o juiz faz quando está soltando um condenado, né? Tem até data para ele ser solto. Mas fique tranquilo, porque ele não vai mais incomodar você e nem eu, graças a Deus. Então vamos lá de novo. Ó. O versículo 2 termina dizendo que ele foi preso por 1000 anos. Tá? Versículo 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois que completar os 1000 anos, aí diz ali no versículo 3, ó, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Mas olha o detalhe aqui, vamos pensar numa coisa, tá? Abismo, chave do abismo, preso. Isso daqui é profecias, tá? Bem rapidinho, se você vai para Gênesis, o capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos ler ali, ó, Gênesis 1, 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E como é que era a terra antes disso daqui? A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Vocês estão vendo aqui que a Terra, o planeta Terra, num estado deplorável de destruição, ele é chamado de abismo. O diabo vai ficar, voltando para o Apocalipse, o diabo vai ficar preso numa terra destruída. Ele não vai ter nada para fazer. O inimigo vai ficar sem condições de tentar alguém. Ele não vai poder ir para outros planetas que existem e que são habitados por seres santos e que ele já tentou no passado, antes do planeta Terra cair em pecado. Ele não vai incomodar a vida de ninguém nesses outros planetas que não caíram em pecado. O nosso planeta caiu em pecado. E o nosso planeta vai ficar destruído por 1000 anos. Eu estou usando destruído não no sentido totalmente literal, tá? Não é o planeta virou gases espalhado pelo espaço. Não vamos viajar, tá bom? Nesse momento, ele não vai ter acesso a lugar mais nenhum do universo. Eu imagino ele tentando reagir ao retorno de Jesus Cristo. E ele, muito brabo, encapetado, porque está perdendo a batalha, Jesus Cristo vem e não pede licença, porque ele é o rei do universo. E Jesus Cristo vem e chama os filhos dele, e a voz do Pai, a voz de Jesus Cristo, o morto lá na sepultura consegue ouvir a voz de Jesus Cristo. E Deus tem poder para desfazer o processo da morte e trazer o filho dele que estava dormindo no pó da terra, trazer a vida e já trazer consertado já. Amém por isso, né? Sem aquelas coisas feias que nós temos, tanto na nossa mente quanto no nosso corpo, né? Eu imagino o diabo fugindo do planeta Terra nesse momento que para ele é um momento de destruição. Mas vem o anjinho e diz, você vai ficar ali mesmo, ó, preso ali, tá bom? Daqui tu não sai durante 1000 anos. Ele e todos os anjos deles. Agora, desculpa aí, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu vou compartilhar a tela nesse momento, porque eu quero mostrar umas imagens para a gente poder... Cadê o meu negocinho de compartilhar?
Ok? Vocês estão me vendo aí? Não me vendo não, vendo a imagem agora, né? Então, isso daqui é uma pintura. E você pode ver nesta pintura, foi colocado na pintura uma descrição como mostra os textos bíblicos. Pessoas esperando a volta de Jesus. Lá embaixo você tem cidades sendo destruídas, pegando fogo. A quantidade de anjos que vem do céu junto com Jesus Cristo, nós não temos ideia de quantos que são. Eles estão naquilo que a Bíblia chama de terceiro céu. O primeiro céu é o nosso azul, que nós olhamos para cima e a gente enxerga, e por sinal tem dado uns dias muito bonitos ultimamente, né? Fora de época. O segundo céu é esse que a gente vê aqui na imagem também, as estrelas, as galáxias, esse é o segundo céu, que a Bíblia fala. E Deus está, Deus, a cidade santa, Jesus e seus anjos, estão além do nosso universo. Estão no terceiro céu. E aí, então, Jesus Cristo volta. Quando ele volta, os salvos ressuscitam. Os pais vão encontrar os seus filhos. Nós lemos isto na Bíblia. Quando Jesus Cristo voltar, além desse reencontro que nós vamos ter, aqui você pode ver um gráfico simples, olha. Os últimos dias nós estamos vivendo hoje. Aí na esquerda você tem a volta de Jesus, ressurreição dos justos, ascensão dos vivos, a morte dos ímpios vivos, aprisionamento de Satanás e a terra desolada. Durante 1000 anos, os justos estarão no céu, os ímpios estarão mortos na terra, Satanás circunstancialmente estará preso e a terra estará em descanso. Aqui nós podemos dizer que nós vamos passar uma quarentena com Jesus Cristo no céu. Uma quarentena de 1000 anos. Não é de 40 dias, nem coisas assim. Agora, olha este daqui. Tudo destruído, como mostra aquelas coisas de televisão, de filmes apocalípticos, né? Condição da terra durante os 1000 anos. Vamos ler esse texto, Jeremias, o capítulo 25. Jeremias 25, o versículo 33. Jeremias, e depois você vai para Isaías, que é mais fácil, Salmos, depois lá na frente Isaías, mais para frente o Jeremias, o capítulo 25 e o versículo 33. Olha como que Deus descreve nesta profecia o que vai acontecer com os ímpios. 25, 33. Diz assim, ó, versículo 33, ó. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, e não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. É isso que vai acontecer com os ímpios naquele momento. Satanás não vai ter o que fazer. Vamos para Jeremias capítulo 4, que descreve esta cena que você está vendo aí. Jeremias, o capítulo 4. Isaías, Jeremias, capítulo 4. E o versículo, Jeremias 4, o versículo 23 em diante. Olhando para a terra, olhei-a para a terra e ei-la sem forma e vazia. Lembra lá do Gênesis? E não tinha luz. Não sei o que aconteceu com o sol, tá? Na Bíblia não diz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua vinda, pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Aqui está a situação do planeta em que o inimigo vai ficar, e essa vai ser a quarentena dele. Eu não posso dizer amém numa situação dessa, né? Não sei se
O que eu posso dizer é que Jesus Cristo venceu. Isso eu posso dizer amém. E que o mal nunca mais vai se levantar. Isso nós podemos dizer amém. Vamos continuar? O que a gente vai ficar fazendo no céu durante esses 1000 anos? Vamos abrir a Bíblia? Abra sua Bíblia agora. Em Apocalipse, capítulo 20. Para aí, que perdeu alguma coisa aqui. Não, eu achei que tivesse caído a minha internet. Achei que tivesse caído a minha internet aqui. Vamos lá, é o Apocalipse, vamos lá para o finalzinho da Bíblia. Apocalipse, o capítulo 20. Epa. Só lembrando vocês que aqui a gente está resumindo várias coisas que estão sendo resumidas, tá? Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Lembra que nós lemos uma parte desse texto? Aqui está falando sobre a primeira ressurreição, os justos vão para o céu, e aí, olha o versículo 4 então. O profeta diz assim, ó, que ele viu também tronos, e nestes tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Aqui não é Deus que está no trono julgando, não é Jesus que está no trono julgando, e nem são os anjos que estão nos tronos julgando. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, e tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Olha o que diz, esses santos, os que ressuscitaram, os que estavam vivos, que foram para o céu, e viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Eles vão reinar com Cristo. Por que eles vão reinar? Porque eles vão se sentar nos tronos. E durante 1000 anos, toda a vida de todo ser humano, toda a vida que existiu nesse planeta, todo ser humano que viveu nesse planeta, todo o histórico de todos vai ser passado em revista durante 1000 anos. E os salvos, os resgatados deste planeta, que forem para o céu, durante 1000 anos, eles vão abrir os livros e vão ler tudo, um da vida dos outros. Eu não sei se você gostou disso, porque, pois é, não vai ter nada escondido, tá bom? Por que eles vão julgar? Por que eles vão reinar? Eu vou explicar para vocês. Não é assim, ó. Eles vão estar julgando, vendo ali, né? Aí vai ter um caso lá que os justos vão ler, mas Jesus, esse camarada aqui está salvo e não veio para o céu. Deus vai cometer algum engano? Não. Não vai cometer engano nenhum, porque simplesmente quando ele vem ao planeta Terra e ele diz assim, vinde benditos de meu Pai, ele matou os ímpios tudo. O ímpio, ele se manifesta como ímpio simplesmente por não poder contemplar a glória de Deus. Então, não existe erro no julgamento. Entende? Quem está salvo, quem está perdido. O que os justos vão fazer aqui, nesta ocasião, é entender os casos. Entender por que um está salvo, por que o outro não está salvo. E aí vão ter surpresas. Por que aquele irmão que estava lá sempre na igreja, era santinho e tudo, não está no céu? Aí vai lá, abre lá os livros e vê e entendem. Ou por que ele não está no céu? E você pode perguntar assim também, né? Mas, Senhor, eu vi agora aqui, você sabe que tamanho que é a Cidade Santa? Você tem ideia assim? Olha a cidade de Porto Alegre, o tamanho da cidade de Porto Alegre, você pode emendar tudo. Porto Alegre, Viamão, Cachoeirinha, Alvorada, tudo junto. Se tudo isso fosse uma cidade, seria bem grande, né? Imenso. Juntando tudo. Mas para vocês terem uma ideia, a Cidade Santa, Nova Jerusalém, pelas medidas pelo que eu entendi, a Cidade Santa, ela é aproximadamente do tamanho do Rio Grande do Sul, sem mata. Apenas uma praça no meio da cidade, onde tem o Rio da Vida e a Árvore da Vida. Estão entendendo?
uma cidade do tamanho, aproximadamente do tamanho do Rio Grande do Sul. Aí você está lá no céu e você diz assim, pastor, desculpa, pastor não, né? Deus, Jesus Cristo, você vai dizer, Jesus, eu passei numa esquina ali agora e eu vi o bêbado da minha vila lá aqui no céu. O que aquele bêbado louco está fazendo aqui se ele nunca quis ir para a igreja? Aí você vai lá, abre os livros e você vai entender. Você vai entender. Assim como você hoje mais ou menos consegue entender o ladrão da cruz, um aceitou e outro não, lá vai estar o histórico de todos. Por que foram salvos e por que não foram salvos. E aí nós vamos poder entender. Não é só isso que a gente vai fazer no céu, não, né? Tem várias coisas. A primeira coisa que nós vamos fazer no céu é comer. Parece que quarentena é coisa de comer, né? Nós vamos chegar no céu para passar 1000 anos lá no céu, trancado dentro da cidade santa. Nós não vamos sair? Eu acho que não, né? Vamos começar comendo já, de saída, né? Bênção, maravilhosa. E quem vai nos servir vai ser Jesus Cristo que vai nos servir. Muito bem, terminou os 1000 anos, né? O que vai acontecer? Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e o 2. Diz assim, ó, o apóstolo João dizendo, né? Eu vi um novo céu, o profeta viu e escreveu. Eu vi um novo céu e uma nova terra, e o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu esposo, para o dia do casamento. Coisa mais linda. A cidade santa desce para este planeta. Tem um lugar onde ela vai chegar. No Antigo Testamento, Zacarias capítulo 14. Vamos ler Zacarias 14. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Se você achar o Mateus, que é o primeiro do Novo, você dá ré um pouquinho ali que você acha o Zacarias e Malaquias. É Zacarias, capítulo 14, e o versículo 4. Essa expressão que começa o versículo 4, naquele dia, isso aqui sempre se refere aos dias de Deus, o dia da volta, o dia do juízo. E ali o versículo 4 começa, ó, naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Você já ouviu falar sobre o Monte das Oliveiras, né? Eu tenho o sonho de conhecer essa região, de conhecer o Monte das Oliveiras, conhecer aquelas outras montanhas ali ao redor. Então, ó, os pés dele, você sabe quem é, Jesus Cristo, estará sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será partido ao meio, para o Oriente, para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do vale se apartará para o norte e a outra parte para o sul. Versículo 5. Fugireis pelo vale, aqui está os perdidos, né? Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará, o final do versículo 5, né? E então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Jesus vem, todos os remidos juntos, todos os santos juntos, todos os anjos juntos, a cidade santa vem e ela vai para o Monte das Oliveiras, não é para o Rio Grande do Sul não, viu? É para o Monte das Oliveiras que a cidade santa é levada. É lá que Deus coloca a cidade santa. E aí então, neste momento, os ímpios vão ressuscitar. Vamos para Apocalipse? Apocalipse. O capítulo 20. Apocalipse 20 e o versículo 5. Aqui eu falei para vocês que está falando sobre a primeira ressurreição, né? E aí abre parênteses no contexto da primeira ressurreição para falar da segunda, tá? Versículo 5, ó. E o restante dos mortos não reviveram
até que se completassem os 1000 anos. Ponto. O contexto está falando da primeira ressurreição. Fecha parênteses. Agora, olha o versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que Satanás é solto agora? Porque os filhos dele, que se tornaram filho deles por opção própria, ressuscitaram. Agora ele tem o que fazer. Todos os ímpios ressuscitam de todas as épocas. Eu acho que o primeiro ímpio, eu acho que é Caim, né? O primeiro ímpio que teve, né? Para ressuscitar na segunda ressurreição, que eu estou dizendo, né? Para ressuscitar na primeira ressurreição, tem o Adão e a Eva, né? E depois o Abel e assim por diante. Então, agora o versículo 8, ó. E ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O diabo reúne todos os perdidos que ressuscitaram. E, óbvio, ele vai enganar esse povo, né? Ele vai dizer, eu dei vida para vocês, eu sou maior. Olha aquele povinho pequenininho, naquela cidadezinha pequenininha lá. E, realmente, os perdidos, a Bíblia diz que os perdidos, vamos imaginar aqui a minha mão assim, ó, a Bíblia diz que os perdidos vão cobrir a face da terra. Não é pouca gente, tá bom? E aí o diabo reúne todos eles para a batalha. Essa batalha aqui é muito interessante, tá? Porque em outros momentos, aí, outras partes, você consegue estudando assim de maneira mais profunda, você vê que até armas eles vão, eu tô rindo deles, tá? Porque eles vão construir até armas para atacar a Cidade Santa, coitados. Eu não consegui ficar sem rir deles aqui, tá bom, gente? Mas eles vão lutar. E aí, olha o versículo 9. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram, rodearam o acampamento dos santos, a cidade querida, cheio de armas na mão. E aí desceu fogo do céu e consumiu todos eles. Acabou. Amém por isso, gente. Louvado seja Deus por esse momento. Ah, e quem ressuscita aqui também são aqueles que crucificaram Jesus, tá? Eles nasceram e morreram uma vez. Depois ressuscitaram para reconhecer Jesus vindo com todo poder e glória nas nuvens dos céus. Depois ressuscitam para ver a cidade santa que perderam e receberam o castigo, que é o juízo final, e morrem de novo a terceira vez. Coitado desses homens, né? Meus queridos, aqui, quando desce fogo do céu e queima todo ímpio, a Bíblia diz que não sobrará nem raiz nem ramo do pecado. E a Bíblia diz que será extinto eternamente. É esse o significado do para sempre da Bíblia. É uma extinção eterna. Tão eterna que a Bíblia diz em outras partes que não se levantará um mal segunda vez. Por isso que Deus diz, é eternamente extinto. Quando diz assim que queimará para sempre, se vai existir lembrança disso, apenas haverá a lembrança de que está queimado. A própria Bíblia, na linguagem do profeta, diz que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Você vai lá no original estudar e você entende que eles estarão queimados pelos séculos dos séculos. E não é um gerúndio, não é um queimando, entendeu? Pelos séculos dos séculos. Então, meus queridos, aqui termina a nossa quarentena no céu. Porque esta terra, nós vamos receber uma terra renovada, purificada pelo fogo de Jesus Cristo. E nós vamos poder sair da cidade santa. E nós vamos poder andar pela terra. E nós vamos plantar nessa terra renovada, porque o céu vai ser aqui. O trono do nosso Deus, o trono de Jesus Cristo vai ser na cidade santa, e a cidade santa ela estará neste planeta renovado. Olha como que eu e você somos importantes para Deus. Aqui será o centro do universo. Se hoje algum outro planeta precisa de uma audiência com Deus, eles vão aonde Deus está, no terceiro céu. Mas depois disso daqui, quando eles precisarem de uma audiência com o Criador ou com Jesus Cristo, eles vão ter que vir a este planeta. E quando ocorrerem essas reuniões, nós vamos ter nossa casa no campo, aonde nada vai morrer, nenhuma planta vai morrer, a sementinha que cai no solo nasce, tudo é perfeito, mas nós vamos ter uma casa também particular, minha, eu vou ter a minha, você vai ter a sua, e já está pronta dentro da Cidade Santa.
nessa quarentena do céu, nós vamos iniciar comendo. E nós vamos terminar com a vitória de Jesus Cristo por sobre todo o mal, sendo destruído tudo de maneira tão completa, tão capaz, que Deus diz que nunca mais se levantará o mal novamente. Amém? Eu quase consigo ouvir o amém do teu coração, o amém que você está falando nesse momento. Sabe, lá no céu nós vamos ficar estudando, crescendo. Lá no céu nós vamos poder fazer muitas perguntas para Jesus Cristo. Não haverá, olha, se nós vamos ficar isolados dentro de uma cidade, não haverá isolamento mais perfeito do que este. Por isso que eu falei no início, aproveite este isolamento aqui na Terra, temporário, curto, e que não é terrível não, como o que vai acontecer com os ímpios no tempo do fim. Aproveite esse isolamento para você se preparar para os 1000 anos no céu. Se preparar não no quesito de tempo e de suportar, não é nesse sentido, mas se preparar de coração e alma para você poder estar no céu. Para que durante essa quarentena você não fique bebendo os lixos desse mundo, Netflix e várias outras redes que mostram coisas que alimentam o teu lado carnal, humano, imoral, diabólico, satânico e mortal. E o teu lado espiritual fica passando fome. Sabe, a gente não vai estar interessado em antena nenhuma aqui nessa terra, né? Quando Jesus Cristo estiver voltando, eu não vou parar para ver a antena quebrando, né? É óbvio. A glória do céu, a glória de Jesus Cristo, conhecer o meu anjo da guarda, que devo ter já deu um monte de problema para o coitado já. O que eu quero ver uma antena quebrando? Mas, gente, assim, ó, eu queria que alguém tirasse foto para mim, pelo menos, porque depois eu queria ver essas riquezas, essas mídias, essas antenas, essas gravações feitas falsas, feitas dentro de prédios, né? Tudo é mentira, né? Mas está prendendo tanta gente, preparando tanta gente para se perder. Eu queria fotos disso. Eu acho que Deus tem condições de mostrar para a gente se a gente pedir. Não sei se eu estou falando besteira de repente, né? Mas eu queria ver assim, ó, em câmera lenta, quadro a quadro, slow motion, uma por uma delas caindo, quebrando e pegando fogo. Porque isso traz sofrimento para nós, para mim, para os nossos filhos, para os meus filhos. Está perto de Jesus voltar. Nós não estamos com uma igreja aberta. Nós estamos com as nossas igrejas fechadas, mas Deus tem atuado de maneira muito poderosa no coração daqueles que estão entregando a vida a Jesus Cristo. Nos 1000 anos no céu, nós vamos poder perguntar, abrir os livros e entender por que quem foi, por que quem não foi, não foi. Eu acho que o fato de eu e você estar no céu já vai ser uma surpresa. Lá na nova terra, depois dos 1000 anos, nós vamos voltar para esta terra. E aí, então, nessa imagem aqui, não sei se dá para você ver, né? A cidade santa. E os ímpios se reúnem para atacar a cidade santa, mas a palavra de Deus diz que desce fogo dos céus e consome a todos os ímpios. Aqui tem um gráfico muito simples para você poder entender, ó. Hoje nós estamos no tempo do fim, se você conseguir ver o meu mouse aqui na tela, ó. Hoje, tempo do fim, os sinais da volta de Jesus estão aqui. Quando Jesus voltar, o item 1, 2, 3, 4 e 5 acontecerá de maneira simultânea. Vamos ter o milênio, 1000 anos, os salvos no céu e todos perdidos, mortos aqui na terra e o diabo preso.
no retorno, a terceira vinda de Jesus Cristo aqui, vai acontecer os itens 7, 8, 9, 10, 11, 12 simultaneamente. A segunda ressurreição, o inimigo destruído, e a terra nova e a eternidade para todo o sempre. Meu desejo, meus queridos, é que você tenha no teu coração um sonho irresistível de você estar nesse lugar. Um sonho forte dentro do teu coração, para que, não importa o que você esteja passando nesses dias, ou que você passou nesse final de semana, ou não importa como que está o teu coração agora, mas tem um novo céu e uma nova terra preparada para você. Isso é para aqueles que buscaram a Deus. Aqueles que vão continuar buscando. Se você diz assim, mas eu sou o maior pecador que existe na face da terra, isso não é para mim. Olha, eu não posso chamar ninguém de miserável, mas eu iria dizer, filho de Deus, para de pensar assim, o céu é para os pecadores resgatados. É para você que é pecador. A nova terra, o rio da água da vida, a árvore da vida, isso são coisas que Deus preparou para os pecadores resgatados do planeta Terra. Que Deus abençoe você, que Deus dirija você, para que quando Ele voltar, eu e você, a gente possa se encontrar, eu e você, nós nos encontrarmos nas nuvens dos céus e nos encontrarmos com Jesus Cristo e passarmos 40 anos bem juntinhos lá no céu, conhecendo coisas que nunca os nossos olhos viram algo parecido, nunca os nossos ouvidos ouviram alguma coisa semelhante, nunca o coração conseguiu desejar algo semelhante ao céu, porque não existe nenhuma forma parecida no nosso pensamento. É diferente de tudo que tem registrado na tua memória. E é muito além de tudo que você pode imaginar, somando o que você conhece nesse planeta. É indescritível para nós. O João, agora o apóstolo João, velhinho, na ilha de Patmos. Deus mostrou para ele a cidade santa. Algo maravilhoso, divino. E o João, velhinho, coração já bem molezinho, né? Ele se chamava o discípulo amado. Ele olha para aquilo magnífico. Eu não sei qual era o sonho do João, né? Mas ele olha para a cidade e as palavras que ele encontrou para dizer algo bonito, lindo. A noiva, enfeitada com uma noiva para o dia do casamento. Amém? Que Deus dirija você. Que Deus abençoe você, para que possamos passar juntos na mesma cidade por 1000 anos lá no céu. Natan, Natan não, acho que é o Kleber agora, né, na Igreja da Sicília. Ali na Igreja da Sicília tem um pessoal que está responsável pela música. Parabéns pela dedicação de vocês, pelo esforço de vocês aí. E agora já pode preparar a música... Não, preparar não, você já tem preparado a música final, né? Pode cantar. Se não é com Kleber, é com o Natan. Vamos cantar? Eu gostaria de encerrar cantando e depois com uma oração. Ou tem alguma outra coisa aí, não sei, o Kleber está dirigindo. Abra o áudio de vocês aí para não dar esse espaço vazio aí. Tá tudo bem aí, Kleber? Eu estou vendo aqui a Vanessa, o Luiz... Não, o Luiz não. O Thiago. Lá do Thiago ali, o... Vamos cantar.
Amém. A internet ali casualmente ficou um pouco ruim, mas eu creio que deu para entenderem a mensagem. Antes de nós desconectarmos do Face, deixa eu conversar com vocês aqui. Nós temos 7 igrejas no nosso distrito, não são as 7 igrejas do Apocalipse, não. E nós, eu e os líderes das minhas igrejas, nós queremos fazer uma pesquisa com vocês sobre
as igrejas nessa situação aí. A pesquisa é a seguinte, ó, como que está o teu bairro, a tua vila, onde está a tua igreja, para fazermos culto, entende? Então, coloca ali no privado, ou no Face, ou no WhatsApp, ou no Zoom, coloca no privado ali a tua opinião sobre isso daí, tá bom? Como que você vê, como que está a situação para as tuas igrejas. Por quê? Eu, pastor, tenho uma visão, os líderes, cada um tem a sua visão, a administração da igreja nos passa orientações e tudo mais, mas nós queremos ouvir você, membro da igreja, tá bom? Então, participa com a gente ali e dá a sua opinião sobre os cultos da igreja, tá bom? Tem gente que chega para mim assim, pastor do céu, tem que retornar os cultos agora, pastor. E eu digo amém. Aí tem outros que chegam assim, pastor, pelo amor de Deus, não abra a igreja, pastor, vai morrer todo mundo se for para a igreja agora. E eu digo amém. Então, eu quero ouvir o que a maioria está dizendo. Claro, nós vamos levar em consideração também as leis, né, que foram colocadas dentro do nosso município e dentro do nosso estado referente às aberturas das igrejas. Queridos, nós vamos encerrar agora esta mensagem, tá? E eu fiquei pensando aqui, né, sobre a música que estavam cantando, que lá no céu não haverá mais dores. É Apocalipse capítulo 21, que eles cantaram ali, né, aquele pedacinho ali. Muito linda, tá? Mas eu fico imaginando, né, a quarentena dos ímpios. 1000 anos, isolados na terra, mortos, servindo de alimento para as aves de rapina. 2 grandes ceias. As aves de rapina comendo os mortos aqui na terra. Essa é uma ceia muito grande. A segunda ceia, ou a mais importante, é nós chegando no céu, sentando à mesa que já está preparada, lá nada estraga, e Jesus Cristo servindo um por um. Em qual das quarentenas, em qual das ceias você quer fazer parte? Que Deus dirija você, que Deus abençoe você. Divulgue os canais aí das nossas igrejas, para que outras pessoas possam ouvir as mensagens dos nossos cultos, domingos e quartas. Nós estamos fazendo culto aqui nas redes, tá? E não é só eu que prego, os irmãos do distrito também estão pregando, estão apresentando a mensagem. E se você quer estudar a Bíblia, nós temos como mandar o estudo para você por WhatsApp, e perguntas podem ser respondidas pelo WhatsApp, tá bom? Como que você faz? Não coloque o teu número em público ali no Face. Chama a pessoa no particular. Se é no meu Face, pode me chamar no particular, manda o teu número, que nós vamos cadastrar o teu número na ferramenta ali de estudo bíblico, tá bom? E se for no Face das igrejas, também não tem problema, não coloca no público ali, né? Coloca lá no particular para a pessoa responsável pelo Face poder ver o teu recado, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus dirija, e eu vou pedir aqui para o irmão Erli, não sei se ele está conectado ainda. O irmão Erli, eu sempre brinco com ele, né? Ele é um dos líderes do nosso distrito. Opa. O irmão Erli, está aí, irmão Erli? Presente. Presente? Ok. Ele é o ancião dos anciões. O irmão Erli, não é porque ele é muito velho, não, viu? É porque é um ancião muito experiente, muito bom. Eu acho que tempo de ancianato, eu não sei se você é o mais antigo do distrito, Erli, será que é? Não, do distrito é o Kleber. Ah, é o Kleber? Olha aí, ó. Bom, nós estamos cercados de bons líderes, né? Eu agradeço muito a Deus por isso, viu, gente? De coração mesmo. Mas vamos aí, Arlito, você faz a oração final, orando por todos os nossos amigos que estão nos assistindo e participando. Ok. Vamos orar. Reverência. Graças te damos, grande Deus, pela bênção maravilhosa de poder estudar a tua palavra e nos conscientizar do que irá acontecer no futuro. Isso nos traz paz, nos traz alegria de sabermos que Deus, através do sangue de Jesus, preparou uma saída do pecado. Ajuda, Senhor, para que nós possamos aceitar
essa graça salvadora. Abençoa, meu Deus, a todas as pessoas que ouviram essa mensagem. Também outros que ouvirão através das redes sociais. Que eles possam tomar a decisão de que lado vão estar naquele grande dia. Pai, todos que estão conectados aqui nesta noite e todos que estão assistindo essa programação desejam estar o milênio no céu. Esse é o nosso desejo, nosso sonho. Que isso possa tornar-se uma realidade na vida e no coração de cada um pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Ajuda-nos a entender esse grande amor e entregar a nossa vida, nosso coração, nosso ser, nossos sonhos nas mãos de Deus. Porque Ele tem planos maravilhosos para cada um dos seus filhos. Pai, abençoa aquelas pessoas que lutam com dificuldade neste mundo de pecado. Dá a eles a certeza de que Tu estás ao lado deles. E que eles possam tornar-se vencedores, até mesmo da morte, quando Jesus voltar. Obrigado, meu Deus, pelo estudo desta noite. Obrigado porque podemos descansar tranquilo nos braços de Deus, com a certeza de que a eternidade está à nossa disposição. Abençoa, meu Deus, ou melhor, continue abençoando esse grupo que está conectado. Abençoa, meu Deus, as pessoas que estão à frente dessa programação. Abençoe cada família aqui representada, guardando-os, protegendo e livrando do mal e concedendo uma ótima semana. Pedimos isso não que somos merecedores, porque somos pecadores, mas pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, que nos achegamos confiadamente ao Teu trono da graça, com os nossos pedidos e nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, sim. Amém. Muito obrigado, Arli. Muito obrigado a você que esteve aqui com a gente. É uma alegria poder apresentar para vocês a mensagem de Deus. Continue estudando, continue abrindo a Bíblia e logo, logo a gente está se encontrando aí presencialmente. Um abraço para todos, fiquem com Deus.